Acho que vocês falarem. Vamos lá. 5, 4. Você vai começar? 3, 2, 1. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Uma alegria imensa receber vocês aqui hoje. Hoje nós estamos com nossos queridos casais, Ana e Thales, que fizeram um casamento conosco em 22, Thales, 22. É isso? 3 anos já. E agora estão abençoados aqui com a chegada da família está crescendo. Com a chegada da Annalise. A Annalise, boa, Bianca, Annalise. Inclusive fotografado por vocês também, o chá de bebê. Verdade. Casamento e chá de bebê. Já viramos de família, com né? certeza, do casamento pra com vida. Certeza. Foi. E o fotógrafo de casamento, eu acho que é isso, né? A gente tá nessa jornada aí há 12 anos e é muito comum, assim, a gente acompanhar as famílias. Isso é uma coisa muito especial e legal na fotografia de casamento. Para vocês terem uma ideia, né? Já estamos aqui vendo a família de vocês crescerem. E a gente tem casais aí que nós fizemos casamento que já tinha filhos na época, né? Porque a gente não é tão velho assim. Mas hoje nós estamos fotografando as filhas de 15 anos. Olha só. Casamento que a gente fez há 8 anos atrás, 7 anos atrás, que já tinham filhos, né? E hoje estamos acompanhando, ver as filhas moças. Então a gente acaba de uma maneira ou outra acompanhando as famílias. Muito legal. É isso aí. A gente brinca, né? Que a gente levou vocês dois realmente pra vida, assim, né? Então, foto que a gente pegou, tudo do casamento, tudo na parte de vídeo também, a gente deixa sempre engatilhado. Vira e mexe, a gente tá vendo. E foi isso, né? No chá de bebê não teve nem dúvida. A gente, não, mas tem que... Como é que a gente vai fazer? Não sei, mas vai ter o Ale e a Bia pra fotografar. Não, isso aí não teve nem discussão. Pô, que legal, cara. Isso é muito gostoso e é muito importante para nós, né? Eu sempre falo para os clientes isso. Obviamente que é o nosso negócio, né? A gente é um meio de vida nosso ali de fotografia, né? Tá acompanhando as pessoas, as famílias, as histórias. E a gente precisa cobrar por isso, não tem jeito. Mas é muito especial esse trabalho, porque você está no melhor momento das pessoas, o momento mais feliz da vida delas, e você acompanha, você vê histórias ali, viradas de página ali, né? Porque o casamento é uma virada de página, né? Um novo momento. E hoje, Thales e Ana, a ideia aqui, o bate-papo com vocês aqui, é vocês contarem um pouquinho da experiência de vocês. Eu acredito que isso vai ajudar muitas das noivas. Assim, hoje, eu imagino que seja... imagino não, é muito difícil escolher um fotógrafo, por exemplo. Ali, todos os fornecedores do casamento, é muito complexo essa escolha. Não importa o tamanho do casamento do casal, se ele é um mini wedding ou se ele é um casamento maior, mais amplo, a complexidade é muito grande, porque você tem vários fornecedores, você tem várias equipes, e integrar toda essa engrenagem é muito complexo. E ali na hora da escolha de vocês, é isso que a gente queria bater o papo com vocês, ouvir um pouquinho vocês hoje, como que vocês fazem essa escolha, como foi para você fazer essa escolha. E aí já começando a primeira pergunta para vocês, a fotografia. Quando vocês pensaram no casamento, quando vocês começaram a organizar o casamento, Ana, ali, quando vocês estavam começando a olhar os primeiros fornecedores, imagino que o primeiro tenha sido o espaço, né? No momento que chegou a fotografia, qual a importância que vocês davam para a fotografia naquele momento, lá atrás? Lá atrás, a gente até estava conversando sobre isso, porque foi a primeira experiência nossa com foto. Então, a gente não tinha muito assim, o que eu quero, como é, né, a diferença das fotos e tal. A gente não conhecia esse mundo da fotografia. E aí a escolha para a gente estava totalmente focada no nosso orçamento, que não era alto. E a nossa assessora, ela passou alguns fornecedores e tal. E o que fez a diferença foi a conversa. Eu acho que essa ligação que a gente teve já foi na primeira conversa, né? De vocês apresentarem o trabalho de vocês, da gente gostar, de se encaixar e passar confiança. Então, acho que isso que fez a diferença, assim, sabe? Mas que não era o que a gente estava... Não estava muito encaixado no que a gente esperava, né? Quando a gente pensa em foto, a gente fala, mas é só um fotógrafo.
É só umas fotinhas, né? Só umas fotos. Nem precisa ficar até o final. Geralmente é assim que as noivas pensam, né? Mas foi justamente uma construção mesmo, assim. O casamento, no geral, foi uma construção, né? Que você falou que a gente começou com o espaço, na verdade a gente ganhou o espaço, né? Foi o presente do nosso tio. Ele falou assim, ó, o espaço é de vocês. E qual que, só para o pessoal saber aí, Thales, acho que é legal, até para fazer uma propaganda lá para o pessoal, porque é um espaço incrível, eu gosto muito de lá. É um espaço que tem muita história, né? Isso é muito legal. Fotografia tem muita história. Então, quando você vai para um espaço que conecta com a história, isso é muito legal. Se puder falar um pouquinho do espaço aí onde vocês casaram, acho que é legal, até como dica, né? O espaço lá, inclusive, é do tio do Thales. Isso. A fazenda de casou na Fazenda Vassoural, né? Que a gente literalmente acompanhou o primeiro casamento que teve lá. A fazenda é uma fazenda antiquíssima, que vem desde a época da República, né? Ela na época da República que foi muito importante. Hoje a fazenda retém ali ainda um dos poucos engenhos de cana preservados, né? Que eles ainda estão revitalizando para fazer a parte de turismo. Mas o casamento lá a gente efetivamente ganhou, né? Esse espaço como presente do meu tio. E a gente viu também ele desenvolver. Então, cada vez ele foi melhorando. E a fazenda lá, né? Vocês já fotografaram lá, acredito que foram de novo, não sei. Mas é lindo. Eu brinco que a gente tem um monte de amigo que você vai olhar o WhatsApp e a foto é do pôr do sol da fazenda, que é um belo de um destaque, né? Ela é um espetáculo. É sensacional. O pôr do sol é um show à parte mesmo. Inclusive se não me falha a memória, uma das fotos mais lindas que a gente tem lá é do pôr do sol. A gente fez algumas lá do pôr do sol entardecer. Eu fiz, inclusive, uma direta no pôr do sol ali, né? E fiz também uma que eu gosto muito, uma das minhas fotos que eu mais gosto. Não sei se vocês vão lembrar dessa foto. Eu peguei, já tava caindo a noite, já tinha passado o pôr do sol. E eu lembro que vocês já estavam com o assessor, inclusive, já tinha acabado o ensaio. Aí eu vi a piscina, eu vi um reflexo da piscina, já tava assim, anoitecer já a entrada. E aí eu até brinquei com a assessora, com a nossa querida a Camila, e eu falei, Camila, você não vai me xingar de novo, mas pô, dá pra fazer mais uma foto? E ficou modestamente falando, ficou puta de uma foto, assim. Não sei se vocês vão lembrar dessa foto. E virou referência, né? Tem muita gente que copia essa foto lá no espaço. Legal. Porque realmente ficou incrível, né? Ela, assim, quando a gente postou essa foto, o pessoal caiu assim, caiu na graça, né, essa foto. E até essa questão do pôr do sol, não sei se a gente já contou pra vocês, mas a gente mudou o horário do casamento por causa de vocês. Pô, sério? Porque vocês falaram, não, porque o pôr do sol, a a gente... luz, né? A luz, sim. E aí a ideia era fazer o casamento no final da tarde para a festa à noite. E aí, quando vocês falaram pra gente, a gente puxou um pouco pro começo da tarde para justamente pegar ali uma parte muito legal. E eu acho que não foi só pra gente, né? Também os convidados, assim, estavam... E é uma das coisas que as noivas não pensam, né? Porque elas sempre falam assim, eu vou casar no final da tarde para pegar a balada da noite. Só que elas não pensam no pôr do sol. Elas entram ainda, está claro, para sair da cerimônia no escuro. E aí perde essa parte tão importante que é o pôr do sol, onde tem fotos incríveis, né? Muito. Sim. E a gente tinha uma dificuldade, né? Que lá na fazenda, o espaço onde a gente casou era mais afastado. Então, a gente também não queria que as pessoas saíssem de lá à noite para não ser perigoso, né? De andar ali na grama e tal. Então, foi uma dica muito boa de vocês, né? Então, o pessoal conseguiu sair da cerimônia, ainda estava claro. Foi pra festa, pegou toda a luz que a gente estava tirando foto e as nossas fotos ficaram incríveis. E tiveram toda a balada que vocês queriam à noite. Uma escola de samba maravilhosa. Inclusive deles, né? Eles próprios, escola de samba, né? Eles tocaram, foi sensacional. E tem tudo a ver, né? Se você pensar casamento, pôr do sol tem tudo a ver, né? É uma coisa romântica. Eu acho que eu não conheço ninguém que não goste de um pôr do sol, né? Então é muito romântico, tem tudo a ver com casamento no campo ali. Então, fico feliz que ficou legal e que vocês lembram dessa foto, inclusive. Depois eu vou colocar pro pessoal ver essa foto aí, que é uma foto que eu gosto bastante, inclusive. Teve a foto do véu também, né? O pôr do sol atrás. Do pôr do sol. Que foi legal também essa. Muito legal. E os cortes, né? Ali, os erros de gravação que você me mandou outro dia do Fusca lá na fazenda. Gente, Fusca é o cachorro. Lá na fazenda tem um cachorro. Então ele chama Fusca. E toda hora que você vai na fazenda, o cachorro tá lá.
E esse cachorro, eles estavam fotografando, caminhando lindamente, e o cachorro simplesmente passa, assim, ó. Foi demais. Ficou bem... A música ficou eternizada. Ficou bem legal. Acabei que tá falando aqui, né? O Fusca é um cachorro que eles chamam carinhosamente lá. Pelo que vocês me contaram a história desse cachorrinho, ele é de todo mundo, né? Não tem um dono específico. E bem na hora do ensaio, sendo o pôr do sol, naquele último minuto que nós tínhamos, os dois vinham caminhando. A gente começou a gravar lá longe. Eles foram longe pra pegar essa cena, pegar todo o contexto. E quem passa pela frente? O cachorrinho. Vem o cachorrinho. O cachorro vem. O cachorro vem. Todo modelo, né? Todo modelo. Pô, que legal, cara. É bom isso, né, cara? Essas recordações, essas lembranças que ficam, né? Mas me fala mais um pouquinho aqui da questão ali de qual que era o... Eu acho que é importante os casais saberem disso. Existe uma pesquisa hoje no mercado, já há algum tempo já, e todo ano que ela sai, ela meio que se repete. Há uma pesquisa feita nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, inclusive, que pergunta para as noivas o seguinte: se você pudesse fazer o casamento de novo, o que você faria de diferente? E a grande maioria, 70% das respostas, dizem que teriam investido mais em foto e vídeo. Porque eu acho que aí elas caem na real, que o casamento, eu sei que o investimento é muito alto, mas quando acaba o casamento, além das lembranças, que é o mais importante, o que fica é a fotografia que vai te remeter essas lembranças. Então, ali quando vocês estavam buscando o fotógrafo, que vocês, a assessora me indicou, inclusive, indicou outros profissionais, o que fez vocês escolherem a gente? Que momento vocês sentiram assim, puta, cara, faz sentido esse caminho? E naquele momento, voltando à pergunta, um pouquinho de novo ali, qual que era o entendimento da importância naquele momento, assim, de importância, o grau de importância, e depois do casamento, que vocês viram na mão, qual que foi a diferença desse início até o final? Como foi esse processo? Como eu disse, o casamento foi uma construção, né? Ele saiu, né? O espaço já tinha. Então, a gente saiu de um churrasco para, sei lá, 30, 50 pessoas, família, amigos mais próximos. Porque, sempre começa assim, né? Sempre começa assim. E aí, os dois também estavam novos, né? Saiu de faculdade, o trabalho ainda não rendia aquilo que a gente esperava, então a gente pensava numa fotografia muito simples. Tanto que nas nossas primeiras conversas foi muito só fotografia. A gente nem fechou o vídeo no começo, né? É verdade, vocês fecharam o vídeo muito mais próximo ao casamento, né? Acho que o que faria de diferente? Acho que o investimento ele tem que ser completo. A foto, o vídeo complementa a foto e a foto ela faz a diferença, né? Então, não contrataria só a foto, faria foto e vídeo. Vocês passaram muita confiança pra gente, assim, no momento vocês não querem, mas se vocês quiserem, a gente tem a abertura para negociar. Então, isso fez também a diferença pra gente continuar com vocês, né? Poderia, por exemplo, ter pego outro cara para fazer o vídeo. Então, acho que essa confiança e essa amarração que a gente teve, né, com vocês foi bem legal. Não faria diferente hoje em dia. Que legal. Eu sempre falo, né? Hoje tem muita noiva que nos procura. Uma das coisas que eu mais recebo de pergunta ainda: Ale, puta, eu penso em foto, tô te procurando por conta de foto e vídeo, eu acho chato. Não quero aquele vídeo longo e tal. E eu sempre falo para as noivas, Ana. E ali, acredite, não estou nem preocupado em vender, de maneira alguma. Ali a preocupação é literalmente uma consultoria ali, porque eu sou especialista, eu tenho a obrigação de mostrar para ela todos os caminhos, todas as possibilidades. E eu sempre falo, eu amo fotografia. Fotografia, eu acho que não tem nada que remeta às histórias como a fotografia. Mas o vídeo, ele traz uma outra dinâmica. O vídeo tem som, tem movimento, tem a bagunça, no sentido de... É uma outra perspectiva da festa. Ele te leva de volta pra festa. Isso. E aí é engraçado porque toda vez que a gente assiste o vídeo, o Thales sai chorando. Conta aí, Thales, conta aí, Thales. Vamos sair do vídeo. Ó, Thales, eu quero que você fale sobre isso, porque assim, eu lembro, cara, hoje é muito comum os homens chorarem nos casamentos, mais que as mulheres, inclusive. E eu me lembro que você se emocionou demais, cara. Você chorou na cerimônia bastante. E eu lembro, eu fiquei muito feliz. Me trouxe assim, uma alegria muito grande, assim, internamente. Que quando a gente entregou o trabalho, você se emocionou. Conta um pouquinho pra nós sobre Aí, isso. ó, já tá enchendo o olho. Você mandou um áudio pra gente todo emocionado. A gente ficou super feliz. Não, foi... Assim, o vídeo me surpreendeu muito.
Muito, muito, muito. Porque a gente não conhecia nada, né? A gente fez esse casamento e a gente descobriu que a gente ainda fez no modo hard. Porque o pessoal hoje contrata, sei lá, um buffet que já vem... Um espaço que já vem com buffet, que já vem com um bar. Então, assim, nossos amigos que estão casando agora, eles estão numa vida tão tranquila, assim, sabe? Vivendo só... A gente não, a gente foi fornecedor por fornecedor para ver. Então, a gente não conhecia muita coisa. E daí, logo no começo do vídeo, que uma coisa que me marca muito, né? É justamente o áudio do pastor. Porque, assim, eu não imaginava que vocês iam conseguir captar, que ele estava com o microfone, o áudio dele. Então, Tão assim, perfeito, né? não foi um vídeo, assim, você gravou a caixa de som ali. Não, é o áudio dele. Então, assim, quando a Ana fala que remete, né, que volta pra lá, volta muito, porque você ouve ele, assim, parece que ele tá ali, tá sentado com você conversando, né? Então, acho que a gente brinca, né, que Deus fez uma pausa para olhar o nosso casamento. Porque tava com chance de chuva, né? A gente não sabia se ia ficar, não ia ficar, como é que ia ser. De repente, no dia anterior deu uma tempestade e nesse dia estava nublado, assim, até meio-dia. Eu lembro que eu não estava inquieto antes da festa, fiquei rodando. Fui no buffet, fui nos hotéis para ver se estava tudo certo. E aí a Camila mandou pra gente, falou assim, pô, o plano A vai manter, deu certo. E aí, 1 hora antes do casamento, assim, o céu abriu, mas que foi aquele final de tarde. Para os convidados, acho que eles passaram um pouquinho de calor, mas assim, para a parte da gente ver tudo isso, foi espetacular. E o vídeo, ele foi retratando, né? Eu lembro até que vocês falaram, o vídeo é curto, não costuma ser muito grande, a gente não tem tanta coisa para pegar, então já vai esperando que vai ser assim, 30 minutos para baixo. E você mesmo falou, né, Lê? Tem vídeo que acaba ficando maior, porque assim, tem tanta coisa legal que a gente não sabe o que a gente põe e tira. E o nosso vídeo ficou um pouquinho mais do que isso, mas assim, você fica vidrado no vídeo, porque pegou a cerimônia de uma forma espetacular, né? Com toda essa iluminação, com tudo isso. Eu chorei ali umas 2 lágrimas no casamento. Pouca coisa. Ainda teve alguns fatores, né, que a Ana contribuiu, porque a gente tinha uma das músicas para a entrada dos padrinhos e eu queria outra. Mas daí, para não contrariar a noiva, né, porque... Quem manda é a noiva. Quem manda é a noiva. Pra ser um bom marido. Exatamente. Já vai treinando pro casamento, né, Thales? Já no pré. Pois é. E aí ela mudou essa música para que eu queria. Quando começou a tocar, ainda foi a primeira sensação. Eu falei, nossa, mandei a lista errada. A Ana vai me matar. Deu aquele frio na barriga. Depois eu lembrei que ela falou, fiz uma surpresa para você. E daí, quando lembrou isso aí, eu desabei de chorar. Aí foi... Que fofa, dali Ana. Começou, foi terminar só quando a gente saiu. Minha mãe tava numa fábrica de desempacotar lenço, né, durante a cerimônia, né? Mas foi espetacular. E depois a parte da festa também foi muito legal, assim. Saiu... O vídeo é praticamente um filme, assim, né? Bem montado, com um roteiro. Então ele vai te levando ali... Que quando a gente mostrou pros padrinhos, a gente fez depois um churrasco com os padrinhos para mostrar o vídeo. Ficou, assim, 20 e poucas pessoas quietas, o vídeo inteiro, assim, sabe? Olhando aquele vídeo. Então, acho que foi uma contratação que se a gente não tivesse feito... Não sei, assim, a gente não teria tanta lembrança, não estaria tão vivo na nossa mente o que foi essa festa, né? A fotografia, ela tem seu papel muito importante, né? Que é documentar, de você olhar... São sensações diferentes que trazem, né? E o vídeo, ele é que traz um sensorial junto, né? Assim, você lembra de cheiros, você lembra de temperaturas, você lembra das bebidas, né? Volta tudo pra você. E o segredo do vídeo é exatamente isso, tá? Você pegou a essência. O áudio é o coração do vídeo. O áudio, um som bem capturado, bem captado. E o editor fazendo uma boa narração, começando ali com a cerimônia e fazendo os inserts das cenas ali com a narração, ou com os votos dos noivos, ou com a narração, é de emocionar, cara. Pô, a gente faz isso há 12, 14 anos, e a gente faz todo final de semana, e a gente continua se emocionando. Quando eu vejo um vídeo, quando eu vejo um semi-day que a gente já passa no dia, que a gente faz muito hoje em dia, ou quando eu entrego o teaser, toda semana a gente tá entregando um trabalho, cara, sim, a gente se emociona toda semana. Não tem como. Aí você fala assim pra mim, tem até noiva que fala pra mim assim, né? Pô, Ale, você já tem mais de 1.500 casamentos feitos, que vai te motivar a fazer meu casamento?
E eu sempre respondo a mesma coisa. O que me movimenta são as pessoas e as histórias. Apesar de fazer casamento todo final de semana, você sempre tem histórias novas, pessoas novas. Então não dá para você ir como se fosse apenas mais um casamento. Até porque, por mais que eu faça 1.500 casamentos, o de vocês é o único, né? Seu casamento vai ser único. Você não vai casar de novo. Então, eu tenho que ser assertivo com você. Não adianta eu falar para você, pô, eu faço 1.500 casamentos, acertei, não tem nenhuma reclamação, mas o de vocês eu errar. Então, a gente vai sempre como se fosse o nosso primeiro e último casamento. Então, é isso sempre que nos motiva. É a questão da gente ter as histórias e as pessoas, tá bom? Então, por isso que é bem legal. Mas você matou a essência, o Thales. O vídeo é o áudio, cara. Um áudio bem captado faz toda a diferença no vídeo. Uma boa edição, né? Uma boa edição. É um conjunto, né? Você tem que ter ali uma boa captação. O cara que saiba narrar uma história, contar uma história, que é o cinegrafista captando, o videomaker. Depois você tem que ter um bom editor na hora de editar. O cara é um trabalho imenso, porque não sei se vocês fazem ideia disso, mas para fazer um vídeo de casamento, o cara pode levar até 3, 4 semanas. O cara tem que assistir o casamento inteiro por várias vezes, para que ele possa realmente tirar a essência, para que ele possa entender o casamento, para que ele possa extrair as melhores partes e ele possa montar a história. Então, é um trabalho muito maçante de fazer o pós. Então, acho que muitas vezes nem tá no radar dos noivos, né? Que eu acho que pensa que tá apertar um botão e sai pronto. Sim. Mas é um trabalho bem pesado para o editor. Então, se você não tiver um editor que tenha carinho pelo que ele faz, se ele não tiver muita responsabilidade, muito comprometimento, você não tem um vídeo assim como você está contando aqui para nós, relatando, que é um vídeo que te emociona, que te traz lembranças. Então, isso é fundamental. Então, a engrenagem é muito grande aqui, né? Eu não sei se vocês têm noção disso também. Vocês fazem ideia do fim a fim do casamento de vocês? Quantas pessoas da minha equipe participaram? Vocês fazem uma noção? Desde o ensaio ao dia e a todo o pós? Nossa, não. Até porque a gente ficou separado uma hora, né? Eles foram acompanhados lá por uma equipe. Nossa, foi uma festança, os meninos. As meninas também tirando foto com você, né? Então, tinha equipes separadas, depois tinha equipe junta. Todo lugar que você olhava tinha gente, né, participando. Tem uma história boa do Thales também. Que ele, conta, Thales. No final do casamento, assim, já estava cansado, a gente morrendo de fome, não tinha comida e tal, só queria ficar sentadinho longe. A gente achou um grupinho ali dos fotógrafos também. Eu estava, inclusive. Foi bem no finalzinho do casamento, acho que foi na última meia hora. Vocês estavam fazendo uma pausa, assim, daí eu olhei assim longe, falei, nossa, Vamos sentar ali rapidinho. Aí eu cheguei quietinho, sentei, né? Foi até engraçado que o pessoal estava sentado, quando eles olharam, fizeram assim, né? E olharam pra... Você sentou, quase todo mundo levantou, não foi? Senta. Fica aí. E daí a gente ficou batendo papo, né? Até brinquei, falei, tira uma foto nossa com a equipe aí. Mas era um pessoal muito legal, né? Eu sei que no casamento tinham ali, da equipe, 6 pessoas, agora da parte do back-office ali. Por isso que é legal. Eu acho que assim, eu teria essa curiosidade, né? Algumas pessoas me perguntam isso. Puta, Lê, no meu casamento trabalhou 4 pessoas, né? Não, cara. Assim, o dia, eu diria para vocês que o dia é 30% do trabalho. O grande trabalho está no pós. Que você tem a oportunidade nas fotos de clicar novamente ali, porque você fez um primeiro enquadramento, um primeiro clique, mas no pós você tem uma segunda oportunidade de melhorar essa foto, num corte, num posicionamento, num alinhamento, porque no evento é muito corrido, né? Então, normalmente as pessoas pensam, pô, eu estou contratando foto e vídeo, eu vou ter 4 caras. Aqui pensar num pacote padrão básico, mínimo, né? Mas um casamento que nem o de vocês, na nossa equipe, para fazer todo o pós, nós tivemos aí quase 10 pessoas. Foram 9 ou 10 pessoas no total. Caramba. Porque você tem os 2 fotógrafos do dia, os 2 cinegrafistas do dia. Você tem um editor só para teaser. Você tem um editor pro longa. Você tem uma pessoa só para fazer a primeira seleção das fotos. Depois você tem uma segunda para tratar. E depois volta de novo para nós, para a gente fazer o funil e o ajuste final.
Então você tem 9 pessoas num processo para entregar um casamento. Então o dia é 30% do trabalho só. O grande trabalho está no pós. 70% ali, que nós vamos trabalhar ali em média. Hoje a gente o mundo está muito diferente, né? Então hoje a gente usa IA para separar as fotos e tal. Uma parte do processo, o primeiro processo. Mas você tem ali no mínimo mais 30 dias de trabalho sendo muito eficiente, fazendo com muita energia. Então o dia do casamento é um pedacinho pequeno. Mas são muitas mãos, Thales, muitas mãos. Cada clique de vocês, você ouvia, sei lá, 15 fotos. Uma foto vai 15, 20. Ou seja, para cada foto tem 20 fotos já para escolher qual que é a... Eu não lembro se vocês lembram quantas fotos nós entregamos para vocês, que eu também não... Nossa, foi mais de 1000 fotos. Foram... foto... Caramba. Acho que foram umas 1000 fotos. Se eu não estiver muito enganado, foi na casa de 1.200. Foram 1.300. 1.300? Por aí. Mas a gente tirou no seu casamento em torno de 11.000 fotos. Nossa. Porque aí você tem que limpar, né? Você tem muita cena repetida, parecida, porque você dá um clique, uma rajada no cruzar de olhar de vocês dois, aí saiu ali 10, 15 fotos, mas uma foto é perfeita. Uma foto é o auge ali do bater o olho, o sorriso no ápice do sorriso. Então você tem um grande trabalho no pós, né? Por isso que eu falo que no dia tem que ser muito bem feito, mas é um pequeno parte do trabalho ali. O dia. O grande trabalho vem no pós depois. Sim. Mas conta pra gente aí, quando vocês receberam as fotos, como foi? Era o que vocês esperavam? Era o que vocês imaginavam? Esse monte de foto, aí vocês começaram a reviver o dia, começaram a ver todo o processo ali, desde o making off até o final da festa ali. O que vocês sentiram? Conta pra gente ali quando vocês viram ali as fotos e como foi esse processo das fotos com vocês, até com os familiares mesmo ali. Teve coisa que a gente nem sabia. Começa por aí, porque a montagem da festa, né, alguns detalhes. Não sabia, assim, só para as pessoas saberem. Quando você fala não sabia, era o quê? Assim, a gente entregou coisas que você não esperava, é isso? Você não tinha visto, que nem imaginava que tinha acontecido na festa. Exatamente. A gente, primeiro que não sabia como seria a decoração, porque ainda o decorador ele fez todo um mistério pra gente. Que legal. E que a gente foi descobrir, eu lembro que a gente entrou à noite, né, no salão ali pra... Quem foi o decorador de vocês? Foi o Ale... Faz muito tempo, né? Dá pra pegar aqui. Depois você me passa. É a Ale também. A Ale também? Uma gente boa. Tá em boas mãos. Mas a gente não sabia como é que ia ser, né, essa decoração. E daí já começa a foto, né? Isso é diferente, tá? Normalmente a noiva escolhe no beat. Não tem surpresa. Não, mas Nossa. ficou uma arara, né? Ela tava nervosíssima. Não, porque aí eu sabia que eu queria alguma coisa mais colorida, né? Muita flor e tal, mas assim, foi tudo chegando no dia, não teve... Surpresa, assim, caramba! Teve uma parte... O layout, assim, de como ia ficar, né, o espaço e tal, a gente participou, até a gente deu bastante palpite, né, amor, de isso aqui não vai dar certo e tal, como bons engenheiros pensando ali na movimentação das pessoas, mas a entrega, de fato, assim, a gente não tinha visto. Nossa, que legal. Então, toda a parte da montagem, né, que vocês tiraram foto de dia também. Os arranjos, né, e tal. Então, isso a gente não tinha visto. Então, já começa esse começo, né, porque a fotografia ela vai andando numa linha cronológica da festa também, né. Isso é legal que você está falando, tá? Só aproveitando o seu gancho. As pessoas, quando vai contratar qualquer fotógrafo, não sei, a gente ou qualquer outro fotógrafo, ele tem um corte muito pequeno. Hoje o cara escolhe basicamente na reputação e no Instagram. Mas o que tem no meu Instagram não é 1% do que eu fotografo num casamento. Com certeza. Então é um corte muito pequeno. Eu sempre falo isso para os noivos. Se você gostou do que você viu no Instagram, você vai amar quando você receber o trabalho. Porque é um corte muito pequeno. Não reflete o nosso trabalho. Não dá para refletir o nosso trabalho. E é legal você contar e relatar isso para os casais e como que é essa experiência. Legal. Então, e daí foi continuando essa questão, né? Aí foi a chegada das pessoas na festa, que a gente também não viu, né? Então, assim, pessoas que a gente às vezes nem lembrava tanto que estavam ali, porque a festa é aquela coisa, né? Ampla, né? Como eu disse, a festa saiu de 50 pessoas para 230. Caraca! Então, foi muita gente. E aí a gente foi vendo, então, a chegada das pessoas que hoje já nem estão mais entre nós também, né? Que estavam nessas fotografias e foram documentadas de uma forma também espetacular. Porque
eles estavam ali, né? Então, assim, é um fotógrafo profissional tirando uma foto profissional de uma pessoa. Então, a gente via ali coisa que o celular não consegue captar. Então, hoje a gente tem fotos de pessoas que estão na lembrança. E até a gente conversou, né, há um tempinho atrás, que aconteceram coisas até na cerimônia. Meu irmão, ele passou mal no meio da cerimônia. E em nenhum momento a gente viu isso na fotografia, né? Que foi o que você me falou. É um momento que é para ser especial. Então não faz sentido ficar colocando, às vezes, algo que vai preocupar, que vai mostrar, né? Então, você olha a foto, né, vai olhando a cronologia depois que o pessoal foi contando histórias, que daí eu fui ganhando alguns olhares de pessoas que eu percebi o que aconteceu, mas... Assim, a gente nem percebeu também, né? Nem a gente percebeu e a fotografia também não trouxe algo que a gente ia falar, nossa, né? Putz, tirou uma foto do menino que tava passando babando, mal, né? Olho torto. Então, deu pra ver que tem muita identidade, tem muito personalismo, né? Não é aquela coisa que tira a foto agora do noivo, agora da noiva, agora disso, agora da... Igual a fotografia do cartório, quando a gente casou no civil, que o cara agora levanta o pezinho, agora faz isso e tal. Então, foi algo que trouxe muito, né? Isso que você tá falando é muito legal, cara. A gente sempre fala isso, né? As pessoas, quando cotam com a gente, acho que ela é preocupada com o preço, né? Elas falam assim, mas é só uma fotinho, meia dúzia, você pode ir lá fazer menos coisas. Ela não faz ideia da complexidade que é e existe todo um processo muito profissional pensado nisso. Tudo que a gente está clicando, nós estamos pensando, tem um motivo de estar clicando. E quando a equipe chega no casamento, cada um tem uma função muito específica. Então, por exemplo, na nossa equipe, a Bianca, por exemplo, é quem garante todo o casamento. Então, toda essa decoração que vocês estão falando, você viu os detalhes, espaço vazio, decoração, as pessoas chegando, tudo é Bianca. Então, ela tem um papel muito claro. Ela garante todo o casamento. O meu papel está mais na parte criativa, de trazer momentos. E uma coisa é complementar a outra. Elas não teriam um resultado impactante se não tivesse ambas as fotografias. Então, é muito pensado e planejado. É exatamente o mesmo processo quando vocês constroem um casamento. Para montar um casamento e todas as suas engrenagens. E a fotografia é exatamente a mesma coisa. Sim, você falou do casamento, o ensaio parece assim, algo que é muito legal, né? Principalmente de vocês, é justamente isso, né? Que é um casal que está sendo fotografado por um casal. Então, os ensaios, né, que a gente fez no casamento, antes, agora no chá de bebê, foram, assim, regados a risadas e a gente ficava muito confortável, porque né, mostra a visão de um, a visão do outro. Às vezes, né, essa dualidade de visão também é dualidade de um casal, porque... a gente brinca, né? Tem uma foto no ensaio que, antes da gente casar, né? Nesse ensaio pré-casamento, que o Ale adora postar essa foto, que é a Ana com o cabelo voando e eu atrás do cabelo. Eu adoro. É porque a foto tem movimento e eu mostro o que é mais bonito, né? Que é a noiva. Aí eu falei, não, Ale, qualquer coisa eu libero um Photoshop pra você me tirar ali, eu sei que você tá atrapalhando a foto. Mas essa foto, né, como muitas outras, é o que mostram, né, essa leveza dos ensaios. Então, a Helena, na hora, mostrou, olha que legal. Aí, Ana, nossa, que lindo, deu. Muito bonito. Eu sou aquele pontinho ali atrás, ali, ó. Se quiser, eu saio. Mas foi uma brincadeira, são brincadeiras que deixam a gente tão confortável para tirar foto. Vai descontraindo, né? Porque ensaios não é uma cabine de foto, que você entra, tira 6 fotos e pronto. A gente ficou mais de hora, né, ali, e faz pose aqui, mexe ali, né, faz desse jeito, faz de outro jeito, para ter essas tomadas, né, essas fotos tão legais. E se você não faz de uma forma leve, chega uma hora que também o sorriso vai gastando, né? Vai ficar amarelo, né? E o que vocês falaram, né? Feito por um casal é diferente, né? Porque a gente já mostra as poses pra vocês, né? A gente fala, aperta assim, faz assado, dá uma ideia. Porque como a Ana falou do começo, que vocês não tinham noção de fotógrafo, nunca tiveram contato com fotógrafo. E não dá pra chegar num ensaio simplesmente assim, cru e falar, olha pra mim, sorri pra mim, olha pra ela. Você não sabe nem como se posicionar, nem como rir. Então tem que ter toda essa dinâmica da gente como casal, pra mostrar como o casal deve
saber fazer. E vocês viram, né, as nossas fotos, como são diferentes. O meu olhar, o olhar dele. Tenho certeza que vocês pegaram umas fotos. Vocês falaram assim, essa que foi a Bia que tirou, essa foi a Manu que tirou. Porque tem, põe a mão no bolso, tira a mão do bolso. Não tem... Fica bem explícito, né, o papel de cada um também. E é legal, né, que eles brigam às vezes no ensaio, né? Não, agora sou eu que quero tirar essa foto. Não, mas espera aí que eu quero mexer essa foto. Frente, quando eu coloco na pose, ele fala, faz isso. Não faz. Deixa licença, é minha vez agora. É bem assim, cara, e a gente... Mas exatamente por conta disso, né, que eu acho que dá certo, porque são fotos complementares, né? Sim. E são dois olhares diferentes que tem para os dois gostos, né? Quase que você tem dois fotógrafos diferentes, É isso, né? no mesmo evento. No mesmo evento. evento. Então, assim, a gente teve tanto, né, essa fotografia documental, né, que tem um momento, né? que tem aquele momento, que tem uma espontaneidade, que tem ali, mas você também tem uma visão, às vezes, de uma foto posada, né? De um tradicional, de um né? tradicional. Que a mãe gosta, que a vovó gosta. E a fotografia... Precisa também, né? Precisa. A fotografia tem muita identidade, cara, da pessoa, né? Ela tá embutida a cultura, os valores, tá tudo embutida naquela fotografia. Mas me contem uma coisa. Quando vocês mostraram as fotos pra família, quais são as fotos favoritas dos avós, dos pais? Que essa é a gente boa, que é o que a gente tem que deixar feliz. Que são os pais e os avós. Tem uma foto favorita da família que eles comentam, que eles falam assim, nossa, essa foto aqui, blá, blá, blá. Tem alguma coisa assim? A minha sogra falou hoje da do véu, né? O que é incrível, assim. Pega o movimento, pega o pôr do sol. Mas acho que a família em si, né, ela pega, ela gosta de ver aquela que tá todo mundo junto. Tem isso. A gente fez andando, não sei se vocês lembram. Lembro, todo mundo andando, os padrinhos, todo mundo junto. Lembro. Foi muito legal, assim. Os pais, os padrinhos, né? Tem uma que os amigos, essa daí é disparada quando eles falam, né, da gente ali, que a gente saindo ali do caminho, do altar, né? E daí a gente tá comemorando, assim. Essa daí, todo mundo fala, nossa, eu vejo essa foto, me volta ali nesse exato momento vocês comemorando e celebrando esse casamento. Então, essa daí também é disparada, assim, uma que a pessoa fala, essa ficou espetacular. Isso é legal, né? É uma coisa que eu sempre falo, quando vocês falam isso pra mim, que as pessoas falam que são vocês, isso me dá uma sensação nos dá uma sensação de dever cumprido. Por quê? Apesar da fotografia ter uma identidade, nossa fotografia é documental, atemporal, é uma foto autoral, mas é muito importante para nós, Ana e Thales, que quando vocês recebam as fotos, vocês compartilham com a família, que as pessoas digam isso. Nossa, é a cara da Ana. É a cara do Thales, mas nós somos vocês nas fotos. Sim. Isso é muito importante para nós. Isso quer dizer que a missão foi cumprida. Porque no final das contas, né, é uma relíquia de família, né? Isso vai ficar para os filhos de vocês, para os netos de vocês, né? Sim. E até fazendo um adendo, a gente falou de vocês dois, né, como equipe ali, mas a equipe em si também parece que tá todo mundo treinando para toda ocasião. Então, quando a gente separou, né, antes do casamento, noiva, né, com as madrinhas, a gente pegou uma van e foi se arrumar na fazenda. Tava um calor do cão, né? Então a gente falou, não, a gente vai se trocar lá. E aí o fotógrafo que estava acompanhando a gente, né, fazendo ali alguns takes, né, e tirando ali, gravando algumas coisas, ele entrou, os padrinhos quase que chamaram ele para estar ali junto com os padrinhos, assim, sabe? Então ele entrou de um jeito tão legal na onda do pessoal. Adivinha quem foi? O Emerson, né? E para você ter uma ideia, ele ajudou os padrinhos a darem nó na gravata. É bem característica dele. Bem o Emerson. Porque daí os padrinhos começaram, não, porque eu olhei na internet esse nó assim, assado. Ele, não, peraí, então. Daí ele pôs de lado ali, começou e fez o nó assim de uns 3, 4 lá. Então, assim, você vê que o pessoal tá presente. Esses meninos estão com a gente há muitos anos. A gente tem aí uma base aí que trabalham conosco aí mais ou menos uns 10 anos, já 8, 10 anos. De 6 pessoas, e eles são muito família, eles gostam muito disso também, né? Eles se animam com a festa, eles curtem a festa. Eu tenho que até ficar de olho neles, né? Senão daqui a pouco tá dançando com os noivos, então tem que ficar de olho. Então, mas é um pessoal muito família, assim, muito apesar de serem jovens, muito responsáveis, muito maduros, assim, sabe? Muito legal.
Aproveitando agora o gancho que o Thales falou que a equipe aí se integrou tudo aí, vou perguntar para você, Ana. No seu making off, você disse que não teve contato com o fotógrafo, né? Você se sentiu confortável com a nossa equipe lá, um monte de mulher junta ali? Quando você ficou pronta, a gente falou para você umas poses, faz assim, faz essa pose, vira o queixinho para cá, vira o olhinho para lá. Você se sentiu confortável? Dá umas dicas aqui pra gente. Quando a gente fez, o que a Beca tá falando, quando a gente fez a direção ali, porque a gente, assim, apesar de ser um trabalho documental, você tem que ter a direção, né? Onde colocar, posicionar a melhor luz, fazer ele como tem mais madrinhas. A gente tenta ser o mais espontâneo possível, mas você tem que dirigir, não tem jeito. E aí a pergunta, o que você lembra disso? Mesmo a gente fazendo a direção, como você se sentiu? Você se sentiu à vontade ou não? Fica mais difícil porque a gente tá falando? Conta essa experiência um pouquinho para as noivas. Eu acho que essa foi a parte mais tensa, assim, antes no casamento, assim, né? Porque a gente estava atrasado. Então, a minha maquiadora, ela tinha que arrumar mais pessoas. Então, ela me atrasou. E aí, tava todo mundo super ansioso. Esse é um tema polêmico que eu ainda vou trazer para o podcast, para outro podcast. Atraso no cabelo e maquiagem. E aí acabou que tava todo mundo super ansioso para sair, né? Pegar a van, ir pro casamento que era em outro lugar. E a gente tirando as fotos. Então, eu acho que né, isso eu acho que eu faria diferente. Eu fiquei muito tensa nesse momento, mas por conta do que estava acontecendo. Do contexto. Então, minha mãe foi na van, não me esperou. Aí a gente ficou assim, gente, como é que eu vou pro casamento? A minha cabeça, né, posando lá pra lei e pensando, como é que eu vou pro casamento? Porque não tinha como ir. Aí, no fim, a gente desceu as escadas e meu pai... ofereceu, né? O Ale já estava pensando em colocar o material todo no porta-mala, porque não ia caber e tal. Aí desceu as escadas, meu pai estava lá. Tinha acabado de chegar. E aí, essas fotos já foram as primeiras que eu já tô mais tranquila. Quando eu vi meu pai, eu falei, nossa, agora tá tranquilo. E aí, eu vejo a diferença das fotos que a gente estava posando com a foto de eu descendo as escadas, espontânea. Mas pela tranquilidade, você vê a diferença no meu rosto. Então, isso eu acho que eu faria um pouquinho diferente. Talvez ter mais tempo para fazer esse making-off antes de ir para a cerimônia, de fato. Não fiquem bravas comigo, meninas cabeleireiras e maquiadoras. Mas esse é um assunto espinhoso, né? Que a gente vai ter que falar em uma outra oportunidade. Mas basicamente, hoje, todo final de semana a gente tem reunião com noiva, a gente sempre fala, olha, precisa explicar pra noiva, pra maquiagem, cabelo, que você precisa ali ter 30 minutos antes de pôr o vestido na nossa mão e 30 minutos depois. Porque se você atrasa isso, se a maquiadora e o cabeleireiro atrasam isso, atropela todo o horário, você vai acabar ficando tensa e aí compromete todo o trabalho, porque você vai com aquela carinha mais de ansiosa, né? Então isso é um assunto... E faz total diferença, viu, Ale? Eu acho que é uma dica para quem vai casar agora, é reservar esse período mesmo, né? A gente até achava assim, mas precisa, será de uma hora ali para tirar foto antes? Precisa, faz diferença. E quando a gente fala em uma hora, para os noivos entenderem, nem sempre é exatamente uma hora na nossa mão, porque a gente põe ali meia hora antes de pôr o vestido e meia hora depois. A gente fala em meia hora porque a gente sabe que vai ter várias variáveis e você vai acabar fotografando 5 minutos, 10 minutos. Mas o ideal é reservar meia hora para que não gere tensão e para que você tenha todas as fotos que você merece, né? Porque senão ele acaba realmente saindo um pouquinho atropelado do processo, sabe? Mas essa é uma dica importante, tá, Ana? Eu falo isso todo final de semana com as noivas. Isso é muito legal. Agora me fala uma coisa. Baseado na experiência de vocês, que agora vocês são mega experientes, sabem tudo sobre casamento. Baseado na experiência que vocês tiveram conosco, o que vocês dariam de dica para os noivos que neste momento estão procurando fotógrafo e videomaker? O que vocês recomendariam? Baseado na experiência que vocês viveram conosco. Quer começar? Uma coisa que a gente fala para todos os nossos amigos: façam o pré-wedding com o fotógrafo que vai fotografar vocês antes do casamento. Total. Porque é ali que você vai
pegar as dicas, você vai saber como se posicionar, você vai fazer de fato a ligação com o fotógrafo, né? O Ale sempre falava para mim assim, eu não vou falar na cerimônia para você que você tem que pôr o braço aqui, né? Então... Imagina o fotógrafo corrigindo a noiva na cerimônia, né? Ô, noivinha, levanta o queixinho aqui, ó. Ô, noivinha, aqui, ó, deu a papadinha, aí o braço aqui, ó, abre o braço. Ele pensou? A gente já viu isso em casamento. Sério? Não pode. Outros que... Ou a foto ficou feia, ou o cara teve que dar uma ajeitada. Né? Ixi, então, aí deu ruim. A primeira dica é fazer o pré-wedding, faz diferença, não olhar para tanto para custo e tal, né? Olhar para o que vai fazer a diferença no dia do casamento. Você não abriria mão, então, do pré-wedding? Não abriria mão. Outra questão que a gente fala também é o que aconteceu com a gente, né? A gente tinha um orçamento reservado ali para a fotografia, que na nossa cabeça fazia todo sentido, mas a gente ouviu, né, vocês trazendo uma proposta que era um pouquinho fora, mas que fez todo sentido, encaixou na nossa necessidade. Que legal. Então, também de não rejeitar uma conversa por conta de valores. Né? Acho que ter a conversa com o fotógrafo é muito importante para tomar a decisão. Eu falo bastante que o barato sai caro, o caro sai caro e o correto sai barato. É isso. Porque às vezes você vai querer economizar, a gente fala muito da economia porca, né? E no final você vai falar, putz, era melhor ter deixado uma câmera descartável com cada convidado que a qualidade seria parecida. Então, foi algo que a gente não estava esperando e que... mas assim, não tem nenhuma vírgula de dúvida de ter realmente aumentado o orçamento para esse tipo de coisa. Foi algo que a gente fez no escuro. Né? A gente nunca foi fotografado, não sabe como é que é. A gente não sabia, né, que era realmente um custo que fosse mais alto, alguém que só cobra caro e não entrega. Então, assim, a gente foi muito nessa confiança que vocês passaram, né, e que realmente entregaram. Então, é algo que vale a pena. Obviamente, você faz um orçamento, a assessora ela dá esse auxílio, mas que vale a pena ponderar se eventualmente você tiver que aumentar um pouquinho, né? Fazer algum sacrifício, porque é o que fica. Muita gente fala, né? Meu casamento, a gente fez festa pros outros, né? Eu falo, a gente não fez não. Porque foi todo pré, que a gente aproveitou muito, e o pós também. Então, assim, o pós vendo as fotos, que traz cada foto que traz um flash, traz um lance, assim... A gente revive sempre o casamento. E se a gente tá com uma equipe que já tá acostumada a fazer tudo junto, que nem no caso a nossa, que tá mais de 10 anos juntos, todo mundo, foto e filmagem, a gente sabe o que cada um faz, o passo a passo de cada um, não empaca aqui, não empaca ali. 10 minutos pra foto e ali 10 minutos. Agora você vai curtir, agora você vai dançar. A gente tá de longe tirando as fotos. Vocês nem estão vendo que a gente tá ali. Tá fazendo os convidados enquanto vocês estão jantando. Todo mundo integrado ali para ter o melhor resultado. Isso não atrapalha a dinâmica do casamento, né? Parecia aquele filme, já viram aquele filme do McDonald's? Que eles arrumam uma cozinha assim e o pessoal vai trocando as postos ali. É quase uma dança. E assim, você via também na parte de... eu vi muito porque a cerimônia ela começa, você fica linda... O noivo fica parado um tempo, né? Entra padrinho, entra pai, entra não sei quem. E eu vi assim, sabe? Só movimentação. Às vezes era um espaço minúsculo e daí um passa por cima do outro, o outro vira, assim. Era uma sintonia ali. Que o caos sincronizado. Exatamente. Então, assim, você via e daí era um encostar, assim, né? Que a pessoa já meio que saía de lado pro outro entrar. Você via cada sinal ali, né? Que... não tem que falar. Então, assim, você vê que o pessoal tá totalmente capacitado. Não teve tropicão, não teve nada. Todo mundo sincronizado, né? E aproveitando o gancho, Ana e Thales, vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas vou fazer uma pergunta um pouquinho mais direto. Dito tudo que vocês disseram, olhando para trás, qual correlação que você faria hoje? Investimento versus recordação versus vivência versus memória. O que você investiu versus a memória que você tem na mão hoje. O que você diria sobre isso? Saiu barato. Não, a gente
tava conversando sobre isso hoje, e aí o Thales até falou assim, eu nem lembro quanto que a gente gastou. Então, assim, o investimento, ele foi feito, mas, assim, o que ficou foi tão especial que a gente fala assim, putz, não fez... Sabe quando você fala assim, eu gastaria tudo de novo para fazer? Pô, que bom ouvir isso. Ou mais, sabe? Então, assim, realmente... Não, a gente não olha mais para isso depois. Né? Você não vê mais como um gasto. Não é um custo, é um investimento. Um investimento. E que, assim, não importa quanto for, né, amor? A gente entende que ele é totalmente revertido, né, na memória do casamento. Pô, que legal. Tanto que o chá de bebê que a gente fez foi na lata. Não, é isso. Tá bom, Ale. Vamos fazer. Que legal, que legal. Não tem meia... Não, a decisão foi assim, vai ser o Ale e a Bianca. Não teve assim, mas quanto que tem para gastar? Não veio essa pergunta, entendeu? Que legal, que legal. A gente descobriu com vocês ali realmente na importância da documentação. A gente não fazia ideia do que seria algo bem documentado, né? Algo que realmente tem um olhar de fora, mas que tá ali entendendo o que a gente precisa. E é diferente, por exemplo, do buffet, da comida, dos docinhos e tal, que é um negócio do momento. Então, a gente queria... A gente fez no nosso casamento, assim, só tinha a comida que a gente gostava, só tinha os docinhos que a gente escolheu, as bebidas, né? Era tudo bem escolhido. E, no fim, eu acho que tem coisas que a gente nem comeu, nem lembra. E em relação à foto, hoje, né? A gente tá lá. Ela é eternizada. Então, assim, hoje a gente vai pensar numa festa. Eu tenho um orçamento que eu dedico para buffet, para comida e tal. Mas a parte da foto é algo sagrada. negociável. O restante legal. É pros outros, né? Esse foi pra gente. Foi 100% pra gente. Assim, os outros podem ver, mas é nosso. Pô, que legal ouvir isso de vocês. É muito gratificante ouvir isso de vocês. Tanto é que o Thales falou pra gente quando a gente saiu do chá de bebê, né? Já anota aí, a psicanalista nasceu aniversário de 1 ano, vamos fazer um carnê, já vou pagando, Exatamente. que vai ficar pra vida. O bom é que a gente já reserva uma data anual com vocês, assim. Todo ano. Não, mas a gente vai se ver. Isso é uma delícia, né? Porque a gente vai ver o crescimento de uma família, né? A gente vai acompanhando vocês. Isso é muito gratificante. E aproveitando esse mesmo tema, você já falou um pouquinho agora aqui. O que vocês imaginam? Você está falando aí que a fotografia, ela faz você reviver o dia, né? A gente fala isso quando a gente vai fazer uma reunião com uma noiva e tal, mas sempre parece que é o papo de vendedor, né? Que dizer que a fotografia é o que fica, dizer para ela que a fotografia é importante porque de todo investimento é a única coisa que ela vai ter de concreto, que fotografia é recordação, fotografia é história. E sempre parece quando você tá na primeira reunião com o cliente, sempre parece que é uma história de vendedor. Mas eu falo isso pela minha própria família, né? Por coisas que eu vivencio na minha família. Como que vocês imaginam? E aí é uma pergunta que para mim é bem impactante, pelo menos na minha vida pessoal. Como que vocês imaginam ver essas fotos daqui 5, 10, 20, 30 anos, que vocês já vão ser, provavelmente, ter filhos criados, avós, e olhar vocês ali jovens, vocês olhar ali aquele momento. Como vocês imaginam isso? Acho que já causa... Hoje, né, depois de 3 anos, já causa uma diferença, assim, muita coisa mudou. Né, na vida, assim, né, de trabalho, de vida, de filha, né, que tá para chegar, e a gente já olha com um olhar que parece assim tão distante, né, parece que a gente já tá casado há mais de uma década. E eu acho que sempre que a gente olha, ela é atemporal, meio que a gente quando a gente olha a foto, a gente volta a ver aquele rosto, aquele... Muito bom ouvir isso, porque eu sempre digo, nossa fotografia é atemporal. Quando você diz isso, quer dizer que a gente atinge nosso objetivo. Então eu fico bem feliz de ouvir isso. Não, e é legal que como a gente vai manter o Ale e a Bia, né, pelo resto da vida, a gente vai conseguir fazer ali a progressão, né, a idade chamando, agora com a filha também. Então, eu tô até ansioso para ver a foto de 20 anos atrás, olhando a festa que vocês vão fotografar, as bodas que vocês vão fotografar ali em paralelo.
Mas é muito legal esse negócio de fotografia, porque assim, eu vejo o álbum das minhas sobrinhas e a gente olha tem dia que a gente faz assim, então vamos fazer nada, vamos ver foto antiga? A gente pega lá 10 álbuns dos primeiros 10 anos de uma sobrinha, a gente começa a olhar. E a gente começa a olhar assim os álbuns e a gente vê, fala, esse tio já não tá mais, a minha avó não tá mais. Nossa, olha, nesse ano esse primo tava com essa namorada, esse ano tá com outra, esse ano tá com outra, esse ano tá com outra. E a gente começa a reviver coisas e lembrar de coisas, assim, é muito divertido o álbum de fotografia de família, Sim, né? Não é só ali pra ter, pra aquele momento registrar, é pra vida toda. Toda vez que você olhar, você vai lembrar de alguma coisa diferente. Toda vez que você olhar o álbum, você vai ver que lá no cantinho daquela foto tinha alguma coisa que ainda não tinha prestado atenção. É muito legal, é muito divertido. E para quem não tava também, né, ainda, as nossas sobrinhas, assim, elas adoram ver. Porque aí elas vão falando assim, olha não sei quem, olha não sei quem. Então, para elas também é super divertido. E elas nem estavam, entendeu? Então, também é legal pra gente é legal, mas também de viver isso, né? De poder mostrar isso para as outras pessoas também é muito legal. Foi muito bom ouvir isso, muito bom esse bate-papo com vocês, viu? Eu não sei nem como agradecer vocês aí. Primeiro ter nos escolhido ali a primeira vez, né? Porque a gente sabe que as ofertas são infinitas, né? Muita gente fazendo isso hoje. Mas é sempre uma alegria para nós, uma honra, porque eu sempre falo para a minha equipe que a gente tem que ter toda a responsabilidade do mundo, porque a sua festa é a extensão da sua casa, porque você está com toda a sua família ali, né? E você nos escolheu entre tantos, né? Então sempre é uma alegria muito imensa poder contar um pouquinho dessa história, um pedacinho dessa história, né? É só um corte, mas é um corte importante que eu imagino, como a gente estava falando agora há pouco, é atemporal. Vocês vão olhar isso daqui 20, 30, 40 anos. Imagina sua filha vendo isso daqui 20 anos. Então isso, cara, eu falo, eu me arrepio, assim. A gente se emociona ainda com isso, né? Então, você não tem palavra para agradecer vocês por ter nos escolhido e por estar aqui hoje com a gente. A gente que Obrigada, agradece. gente. Obrigada de coração. E pra gente finalizar, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, dar qualquer conselho, fiquem à vontade. Antes disso, eu lembrei do dia do chá de bebê da Annalise, tava um calor tão quente, que a gente sentou já no finalzinho, numa muretinha ali perto da piscina, eu e o Alexandre. E aí veio o Thales e sentou do nosso lado. E você disse pra gente assim, a gente sentou exatamente aqui no final do meu casamento. Foi mesmo. E você contou agora isso pra gente. Já me lembrei que foi exatamente onde a gente sentou, no casamento, pra descansar. E aí também no dia do chá da Ana. Foi muito legal. São memórias que ficam, né? Acho que uma dica aí pra noivas que estão para casar agora não deixar de investir na sua festa. É um dia que vai ficar para a memória, né? É um dia na sua vida que você vai guardar como seu. Então, esse dia tem que ser muito especial. E aí, todo investimento que você faz para esse dia, ele é importante. E aí, o que vai te remeter a voltar a esse dia é o mais importante. Então, a gente fala que é um investimento, mas que não vale a pena deixar de fazer. Então, para as noivas aí que estão para casar, acreditem que vai dar tudo certo. E esse é um conselho bem legal, viu, Ana? Porque hoje a gente escuta muito assim, muitas pessoas falarem, né? Eu vou gastar muito dinheiro no casamento, eu prefiro viajar e tal. Mas eu sempre penso, né? E aí, até pela vivência que eu tenho aí de 12 anos com noivas todos os finais de semana. Viajar, cara, você viaja a qualquer momento. A Itália não vai sair dali. Pois é. E esse corte é o que você tá falando, né? É um dia que é seu, né? Que tá todo mundo celebrando vocês dois, comemorando vocês dois. É o dia de vocês, cara. E isso fica pra sempre, né? Fica. É um dia que só vai ter gente que gosta de você no mesmo lugar, festejando a sua alegria. Então, acho que todo mundo merece ter um dia desse. Pô, que legal. São poucos os dias, acho que explode amor e alegria. Assim, você tem festas. Todo ano você faz uma festa, você sempre sai com amigos e tal. Mas o dia que explode alegria, né? Que explode amor, que tem, sabe? E não é da gente, é o ambiente. O ambiente é amoroso, né? São pouquíssimos e o casamento é um deles. Então, quando a gente fala que esse sentimento vem um sentimento que, assim, ele é extraordinário.
Não é... Eu choro toda vez por causa disso. Que... Vai chorar não, né, Thales? Vai chorar, Thales? Vai chorar. Ó, se a gente apertar o Thales, ele chora, hein? Vento aqui nesse estúdio, gente. Pô, daqui deixou a janela aberta aí do estúdio. Um cisco, tempo seco aqui em São Paulo. Mas que é um sentimento, assim, que ele é inexplicável. Então, acho que quem fala que é melhor viajar é porque... Não vivenciou. Não vivenciou e não tá pronto para vivenciar. Porque foi algo que a gente não pensou duas vezes ali, né? Principalmente depois do ensaio. O vídeo não estava fechado, né? Antes do ensaio. Que foi realmente que a gente falou, olha essas fotos, olha isso aqui, né? A gente foi num dia nublado no Parque Vila Lobos fazer o ensaio. E saiu algo muito legal. E aí a gente falou, não, então, cara, é com eles que a gente vai ter que fazer o pacote completo. Aí que legal. Foi o Totem. Totem é muito gostoso chegar na casa das pessoas e ter a fotozinha do Totem ali, né, com a gente. Eu tenho um antigo chefe que também na mesa dele tem lá, tem né, uma foto lá do dele junto com a gente ali, que ele eternizou desse jeito também. Então, são detalhes. Acho que o que difere muito, né, como você falou, no mercado tão abrangente é a vírgulazinha, é o detalhezinho, é aquela ajuda, mexe aqui, né? É a risada, então faz toda a diferença. É resenha, né? No final das contas. A gente teve muito lá no casamento, foi muito bom. O casamento deles foi sensacional. Foi um casamento que teve todos os elementos que se espera de um casamento, né? No sentido de... A cerimônia foi extremamente emocionante. Muita gente chorando, muita gente sorrindo. A festa, esses dois conduziram a festa de uma maneira surpreendente. Eu tô acostumado muito a ver as festas, o pessoal contratar uma banda, uma escola de samba, e eles eram a própria escola de samba. Eles tinham... Conta um pouquinho sobre isso aqui pra gente poder finalizar, que eu acho que vale a pena. Porque eu sendo muito sincero com vocês, eu fiquei surpreso quando eu vi que a escola de samba era vocês, que era da universidade, da faculdade de vocês, né? Conta isso pra nós. A gente se conheceu na bateria da faculdade. Você tá brincando. Foi. Eu entrei antes na faculdade, fui fazer intercâmbio, e quando eu voltei, o Thales existia na faculdade. Olha né? aí, Thales. Então, a gente se conheceu na bateria, com amigos em comum, tocava junto todo fim de semana, e nunca imaginou um relacionamento, né? Pois é. E aí, depois de muito tempo, aí a gente resolveu começar a namorar, e aí a bateria ela sempre foi muito importante pra gente. Até há uns 2 anos atrás a gente tocava ainda, né? Cuidou muito de legal, muitas legal. pessoas, Foi difícil abrir ensinou. mão, né, de estar ali com esse pessoal. Né? E aquele grupo que a gente tocou, a gente não ensaiou. Você tá brincando? E fazia anos que a gente não tocava junto. Então, foi assim, inacreditável, porque assim, já, assim, se vocês me falassem que treinaram 3 meses antes todos os dias, eu acreditaria. Tava numa sintonia maravilhosa. Não tava? A gente falou que foi a melhor apresentação que a gente fez, porque também tava todo mundo no clima, né? Sim. Foi algo muito gostoso, né? O Ale, eu lembro do Ale na festa. Nossa, nunca vi isso, nunca vi, cara. Eu achei sensacional. Eu tava esperando entrar uma escola de samba. E a gente vê muito em casamento essas escolas que o pessoal contrata, né? Porque daí o pessoal dá uns instrumentos pros noivos, eles fazem uma graça, mas a gente não queria, assim. A gente queria que fosse o nosso pessoal, que fosse mais um momento nosso, né? E... A gente até ficou na dúvida, será que vai ser legal? Se as pessoas vão curtir e tal. Porra, foi sensacional, cara. Foi muito legal. Eu fiquei falando disso por um bom tempo. Falo até hoje, na verdade, quando eu lembro. Quando alguém fala de escola de samba, tal, a gente sempre fala, puta, lembra do Thales e da Ana e tal. Porque, vocês comandaram a festa. Foi ninguém, foram vocês. A família não esperava? A gente tocando, né? Porque a gente tocava em festa, tocava... Vocês eram da bagunça. Com essa cara de patricinho, de mauricinho de vocês, né? Não, quando eu falo pro pessoal que eu fui anos mestre de bateria lá, o pessoal fala assim... Você não, nem a pau. Mas é algo muito legal. É que você tem cara de menino de computador, né? De nerdzinho. Mas foi legal, daí os avós, né, os pais, meu pai, ele falava, olha minha filha, então foi muito diferente. O meu avô, né, meu avô mais velho, ele tava na janela lá, daí ele falou pra mãe, olha a fanfarra. Olha que fanfarra gostosa. Pô, que legal, cara.
Isso que eu falo, né? Olha quanta coisa gostosa a gente falou aqui. Quantos assuntos, quantas memórias, né? Sim. Eu acho que, assim, a gente também já casou. Eu acho que vale, assim, agora eu falando por vocês, né? Eu também casaria de novo, investiria cada centavo, porque essa história que fica, né, na memória é única, né? É única. É disparado, talvez desbanque, né, agora com a chegada da Nenê, mas... Agora vai ter um novo capítulo, dia, um novo grande dia. Mas disparado acho que o melhor dia, pelo menos, eu falo com certeza que é o melhor dia da minha vida. Ele será sempre um dos melhores dias, né? Sim. Porque agora viram outros, né? Uhum, Agora com vem, a família cresce, aí vai ser um outro grande momento, depois vai vir os aniversários, depois vem os 15 anos, Boda. depois vem o casamento dela, a bodas de vocês. Mas sem dúvida, isso eu escuto muito de pessoas que são casados já há algum tempo, inclusive, que este seguramente é um dos melhores dias da vida para levar para a eternidade, né? Eu acho que o objetivo nosso é guardar dinheiro suficiente para quando for chamar a Lei e a Bia falar assim, ó, eu quero 2 fotógrafos a mais, que eu quero vocês agora na festa, com a gente ali como convidado. Eu acho que eu nem sei ser convidado, viu, cara? Tô acostumado a fotografar, eu acho que eu não vou nem saber o que fazer. Não, a gente não sabe. Às vezes a gente vai em algum casamento, a gente senta e fala, e agora? O que a gente faz? Aí a gente fica cuidando da vida do fotógrafo, olhando pra vida do A gente fica fotógrafo. assim, olha o que o fotógrafo A fez. câmera dele, olha por que ele tá olha postando lá. ali? Ele tá postando errado. O Por que essa que esse luz tá imbecil aqui? tá fazendo ali? Por que ele tá indo pro outro lado? Ó, a mãe chorando ali, ninguém tá fotografando. Puta merda, que merda. Nós não somos bons Nós convidados. não somos bons convidados. Porque nós vamos ficar observando o fotógrafo. Gente, obrigado mesmo. Acho que a gente encerra por aqui. Foi muito legal ter vocês aqui. Foi uma assim, ó, tarde gostosa, dessas pra gente colocar na vida como dias inesquecíveis. De verdade. Eu tô falando de coração pra vocês, tá? Obrigada, Muito gente. legal. Obrigada mesmo. Ana, sem palavras, você tá aqui com 9 meses. Grávida. Ainda bem que a maternidade Prestes a é aqui do nascer. lado. Obrigada mesmo por ter vindo, Thales. De coração, obrigada. Obrigada pelo convite, gente. Vocês são amigos de verdade, né? Viraram presentes na nossa vida e que a gente não abre mão. Que delícia, que delícia, que delícia. Obrigado, gente. A gente que agradece. Meninos, fechamos. Pô, vocês arrasaram, hein? Você parecia...